Do Senhor Jesus a todos, lição de número 8, o discípulo e o dízimo, tópico de número 3, as bênçãos que acompanham o dízimo. Este tópico é dividido em dois subtópicos, que são bênçãos para a igreja, e o segundo, bênçãos para quem está escrito paga o dízimo aqui, mas como nós já conversamos em lições anteriores, eu prefiro utilizar a palavra dá o dízimo ou devolve o dízimo. Então, bênçãos para quem devolve o dízimo ou para quem dá o dízimo. Então, bênçãos para a igreja, meus irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas a minoria das pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, a minoria dos crentes, porque o cristão ele compreende, então ele faz de bom grado, ele faz de coração, ele dá o seu dízimo mesmo com amor pela obra. Mas o simplesmente crente, simplesmente aqueles que acompanham, simplesmente aquele que vai à igreja, eu creio em Deus, eu sou crente e tal. E a maioria, ou seja, a maioria não é dizimista, ou invertendo a coisa, a minoria é dizimista. E se não fosse assim, se todos os crentes, todos os cristãos dessem o seu dízimo com amor à obra, não seria necessário perder tanto tempo, gastar tanto tempo falando sobre dízimos, sobre ofertas, tendo que ensinar todas as vezes, tendo que falar todas as vezes. É claro que depois que nós aprendemos, depois que nós entendemos, depois que nós sabemos qual que é a intenção correta de se dar o dízimo, que não é para aparecer, não é para me engrandecer, não é para eu fazer de forma obrigada, não, mas eu entender que a obra de Deus necessita nessa terra. É lei sim, mas eu preciso dar de coração aberto. Não adianta eu querer fazer as coisas forçadas, porque não vai funcionar, não vai dar certo para mim. Tá ok? Então, se o coração estiver fechado, o coração estiver travado, não dê, não faça. Você não será abençoado por isso, fazendo por obrigação, tá certo? Mas quando o seu coração se enternecer pela obra, quando você vê a necessidade do seu semelhante, você fala, não, eu vou dar o meu dízimo de coração aberto, eu vou dar a minha contribuição para a obra de Deus aqui nessa terra. Mas Deus não precisa de dinheiro. Quer ver um versículo bacana aqui para a gente ler? Deuteronômio 10:14 diz assim, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Olha só que beleza? Então tudo pertence a Deus. E ainda no Salmo 24, verso 1 também diz praticamente a mesma coisa. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, a sua totalidade, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, meu irmão, nós pertencemos ao Senhor, a terra pertence ao Senhor, a sua totalidade pertence ao Senhor, o céu pertence ao Senhor, o céu dos céus pertence ao Senhor, tudo pertence ao Senhor. O dinheiro que está no meu e no teu bolso pertence ao Senhor. Nós nascemos sem nada e vamos voltar, vamos morrer sem nada, não vamos levar nada. Da mesma forma que nós viemos a este mundo, nós vamos retornar. Então, nada pertence a nós. Então, a partir do momento que nós começarmos a entender isso, nós vamos contribuir com o nosso coração. Porque a obra de Deus aqui nessa terra, Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do meu dinheiro, mas a obra de Deus aqui na terra, a igreja dele aqui na terra precisa. Por quê? Porque temos que evangelizar, temos que enviar missionários, está tudo aqui na revista, tá bom? Nós temos que manter os nossos obreiros, nós temos que dar assistência social às pessoas, nós precisamos construir templos, edifícios para nós nos congregarmos, para nós adorarmos a Deus, nos reunirmos, e também temos que suprir a administração do dia a dia, pessoas que trabalham em prol da igreja, do funcionamento da igreja, tá certo? Isso aqui são só alguns exemplos, há muitas outras coisas. Por exemplo, tem pessoas que falam assim, não, eu não dou o dízimo porque as pessoas vão utilizar de maneira errada. Meu irmão, cada um vai dar conta de si, nós já falamos em lição anterior, tá certo? Cada um vai dar conta de si, mas a questão é a seguinte, você não dá o dízimo, então você não tem o direito de estar dentro do templo. Por quê? Porque o dinheiro do dízimo é investido para pagar aluguel. Você não dá o dízimo, você não pode sentar no banco. Por quê? Porque o dinheiro do dízimo é investido para comprar os bancos. Você não dá o dízimo, você não pode beber água. Por quê? Porque o dinheiro do dízimo é investido para pagar a conta de água, é investido para pagar a conta de luz, o equipamento de som, tudo para o nosso conforto, para reunirmos e adorarmos a Deus. Então tudo que está ali dentro da igreja é mantido com o dinheiro dos dízimos e das ofertas. Então se eu não sou dizimista, eu não tenho o direito de estar ali dentro. Simples assim. Ah, Valdecir, você feriu o meu ego. Não, meu irmão, não é isso que eu quero fazer. Eu só quero que você entenda. Eu quero que você compreenda, que você guarde no seu coração.
faça com amor para que a obra de Deus possa crescer, possa se expandir. E você, no tópico 2, no segundo subtópico, perdão, bênçãos para quem dá o dízimo, está aqui no finalzinho da revista, ó, com a motivação correta, né? Não com a motivação errada. Sente-se recompensado por sentir-se parte ativa da obra de Deus, ou seja, você dá o seu dízimo e a obra de Deus acontece por causa do seu dízimo. Ah, mas o meu dinheiro é tão pouquinho, não importa, um pouquinho de um, pouquinho de outro, um pouquinho de outro, vai ajuntando e a obra de Deus vai acontecendo. E nós vamos nos sentindo recompensados por isso, satisfeitos com isso. Deus socorre em tempos trabalhosos, em tempos difíceis, Deus entra com providência. Eu tenho vários testemunhos para contar a esse respeito, tá certo? Torna-se exemplo para os demais crentes, então as pessoas veem você fazendo, elas querem fazer também, elas sentem o desejo de fazer, ó, irmão faz, então eu vou fazer também. Deus lhe é recíproco em proporções bem maiores, não faça troca, já disse, mas Deus ele nos corresponde em proporções muito maiores que nós nem imaginamos, e os recursos são mais abundantes para os projetos da igreja. Lógico, entrou mais dinheiro, a igreja tem mais para poder investir, para poder fazer a sua obra, e a obra de Deus é realizada com maior rapidez, não tem atraso na obra de Deus se nós formos fiéis. Tá certo, meus queridos? Também o versículo de Malaquias 3,10, que nós já lemos desde o princípio, está dizendo assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa. Tá certo? Então tem que haver mantimento na casa do Senhor, tem que haver sustento na casa do Senhor. Pastores, obreiros, dirigentes de congregação, eles não recebem um salário, não na nossa denominação, eles recebem uma ajuda de custo. Em outras denominações, alguns pastores são assalariados, eles são pastores 24 horas. Todos os pastores são pastores 24 horas, tá certo? Mas eu estou fazendo uma comparação de um que tem o seu trabalho secular e ainda trabalha na igreja, tá bom? Mas o que eu digo 24 horas são aqueles que são assalariados, ou seja, ele trabalha exclusivamente para a obra de Deus. Quem dera todos os nossos pastores pudessem fazer dessa forma, mas depende de nós. Depende de nós entendermos que o dízimo é uma coisa para fazer a obra de Deus caminhar, tá certo? Andar para frente, não para trás, para o lado também, para expandir, tá certo? Para a obra de Deus expandir, para a obra de Deus crescer nessa terra. Aí, quem sabe, todos os nossos dirigentes, pastores, superiores, pudessem ser assalariados pela igreja e fazer somente a obra de Deus nessa terra, tendo mais tempo para poder dedicar à obra de Deus, à palavra de Deus. Amém, meus queridos? Deus abençoe a todos. As questões referentes à lição, o discípulo e o dízimo vão estar aqui na descrição do vídeo e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.